Desde os tempos antigos, o ser humano busca compreender a ligação entre fé, prosperidade e propósito de vida. Nas Escrituras Sagradas, em diversas tradições religiosas, encontramos a ideia de que acreditar, confiar e entregar o coração ao divino são atitudes capazes de mover montanhas, abrir portas e transformar destinos. Séculos depois, no mundo moderno, um homem chamado Napoleon Hill se dedicou a investigar as vidas dos maiores milionários de sua época e chegou a uma conclusão surpreendente. A fé é o ponto de partida de toda a riqueza. Hill não falava apenas da fé como religião, mas da fé como estado de espírito, uma energia poderosa capaz de transformar simples pensamentos em realidade. No entanto, ele mesmo reconhecia que esse estado mental tinha um caráter profundamente espiritual, pois colocava o ser humano em sintonia com algo maior do que ele mesmo. A pesquisa de Hill e a descoberta da fé Napoleon Hill entrevistou mais de 500 homens e mulheres de sucesso, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros nomes que mudaram a história. Ele queria saber o que eles tinham em comum. Alguns vinham da pobreza extrema, outros nasceram em famílias mais estruturadas, mas todos possuíam algo em comum: uma fé inabalável em seus objetivos. Essa fé os impulsionava quando nada parecia dar certo, quando todos duvidavam e quando os obstáculos eram maiores que suas forças. E aqui entra o ponto espiritual. Para muitos deles, essa fé não estava apenas em si mesmos, mas em uma força superior. Carnegie dizia que acreditava que Deus lhe havia dado uma missão. Edison afirmava que suas invenções vinham de uma inteligência infinita. Ford dizia que sua visão era inspirada por algo que o guiava além da lógica. Hill entendeu que a fé não era apenas uma crença vaga, mas uma convicção profunda que unia mente, coração e espírito em um mesmo propósito. Fé, o poder de crer. Antes de ver, a maioria das pessoas só acredita depois que vê resultados. Espera provas concretas, reconhecimento externo ou dinheiro na conta para então confiar que algo é possível. Mas os milionários estudados por Hill faziam exatamente o contrário. Eles acreditavam antes de ver. Essa é a essência da fé espiritual: confiar no invisível, acreditar no improvável, enxergar com os olhos do coração aquilo que ainda não existe no mundo físico. É o mesmo princípio descrito em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hill traduziu esse princípio bíblico para o campo do desenvolvimento pessoal e financeiro. Para ele, a fé era o estado de espírito que programava a mente subconsciente, ativava a criatividade e colocava a pessoa em ação até que a visão se tornasse realidade. Oração e autossugestão. Dois lados da mesma moeda. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da autossugestão, o hábito de repetir diariamente frases, imagens e afirmações positivas, até que elas se gravassem no subconsciente e moldassem o comportamento. Ora, quando olhamos para a tradição religiosa, percebemos que isso é exatamente o que a oração faz. Quando uma pessoa ora, ela fala com fé, repete suas intenções, agradece antecipadamente, afirma sua confiança em Deus e visualiza sua vida transformada. A oração e a autossugestão são caminhos diferentes para o mesmo destino. Fortalecer a fé. A autossugestão fala à mente subconsciente, a oração fala à alma e a conecta com o divino. Quando essas duas práticas se unem, a fé se torna ainda mais poderosa, pois mobiliza tanto a mente quanto o espírito. A riqueza, que vai além do dinheiro. Outro ponto importante é que Hill nunca reduziu a riqueza apenas a dinheiro. Para ele, riqueza verdadeira envolvia paz de espírito, amor e bons relacionamentos, saúde e energia vital, propósito e contribuição e, sim, prosperidade financeira. Ele sabia que o dinheiro sem espiritualidade pode se tornar ganância. Mas a fé mantém o coração alinhado a valores mais altos.
lembrando que a riqueza é um meio para servir, ajudar e impactar positivamente o mundo. A verdadeira prosperidade nasce quando o dinheiro se torna consequência de viver com propósito, disciplina e fé. Como cultivar esse estado espiritual? Hill afirmava que ninguém nasce com fé inabalável. Ela é cultivada, como uma semente que precisa ser regada todos os dias. E esse cultivo acontece através de leitura diária da sua meta, como uma declaração de fé, visualização, imaginar sua vida já transformada, sentindo gratidão, oração, entregar seus desejos a Deus, reconhecendo que você não está sozinho. Ação persistente, caminhar todos os dias, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Essa rotina espiritual cria dentro de você um estado mental poderoso que começa a atrair oportunidades, pessoas certas e recursos necessários. E fica comigo até o final, porque ao longo deste vídeo vamos explorar como Napoleon Hill uniu fé e prosperidade, e como você pode aplicar esse segredo espiritual na sua vida para conquistar não apenas riqueza material, mas também paz e realização interior. Fé, a força invisível que move o visível. Hill afirmava que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso significa que a fé é como um combustível invisível que transforma simples ideias em força criadora. Se pensarmos biblicamente, essa ideia ecoa o que Jesus disse em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ou seja, o ato de acreditar antes de ver é o segredo que une espiritualidade e prosperidade. O alinhamento entre desejo e propósito. Napoleon Hill deixou claro que não basta ter fé em qualquer coisa. É necessário ter um desejo definido e um propósito claro. É isso que diferencia fé de simples esperança. Esperança é desejar algo de forma vaga, sem convicção. Fé é acreditar com certeza, declarar com convicção e agir com disciplina. Aqui está o ponto espiritual. Quando o desejo está alinhado com valores mais altos, servir, contribuir, construir algo que beneficie outros, a fé ganha ainda mais força. É como se Deus abençoasse os planos que não são egoístas, mas que trazem luz ao mundo. A importância da palavra Hill falava sobre autossugestão, o hábito de repetir frases de poder diariamente para programar a mente subconsciente. Mas isso não é novidade no campo espiritual. A Bíblia já ensinava sobre o poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. As afirmações que fazemos todos os dias são sementes lançadas no terreno da mente e do espírito. Quem repete palavras de medo, escassez e fracasso atrai esses frutos. Quem declara fé, abundância e vitória atrai exatamente isso. Hill traduziu esse princípio espiritual para uma prática diária. Escrever sua meta, lê-la em voz alta 2 vezes por dia e visualizar como se já tivesse alcançado. Prosperidade, como responsabilidade espiritual. Outro ponto que Hill enfatizava era que a prosperidade traz consigo uma responsabilidade. Ele dizia que a riqueza sem propósito pode se tornar um fardo, mas a riqueza com propósito se torna bênção. Esse pensamento está alinhado ao que Jesus ensinou em Lucas 12:48. A quem muito é dado, muito será exigido. Ou seja, enriquecer não é apenas acumular, mas se preparar para administrar recursos com sabedoria, ajudar outros e cumprir uma missão maior. A fé verdadeira, unida à prosperidade, não gera arrogância, mas gratidão e generosidade. Fé e persistência, 2 virtudes. Gêmeas. Hill observou que todos os milionários tinham algo em comum: persistência. Eles falharam muitas vezes, enfrentaram críticas e fracassos, mas nunca desistiram. Aqui vemos outra conexão espiritual. A fé é o que sustenta a persistência.
É ela que mantém a pessoa firme, mesmo quando não há sinais visíveis de progresso. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é exatamente o princípio que Hill aplicava. Os vencedores seguem adiante porque acreditam antes de ver. A prática espiritual da visualização Hill defendia o poder da visualização. Imaginar-se vivendo o resultado desejado, sentir a emoção da conquista antes dela acontecer, essa prática, que ele chamava de alimentar a mente subconsciente, tem paralelo direto com a espiritualidade. Quando alguém ora agradecendo por uma bênção antes mesmo de recebê-la, está fazendo exatamente isso, visualizando, declarando e sentindo como se já fosse real. É um ato de fé antecipada. Fé, energia e vibração Hill falava de algo revolucionário para sua época. A ideia de que os pensamentos são uma forma de energia que vibra e atrai circunstâncias semelhantes. Do ponto de vista espiritual, isso ecoa o que diversas tradições ensinam. Aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6:7. Se você semeia pensamentos de fé, colhe oportunidades. Se semeia dúvida e medo, colhe limitações. A síntese espiritual de Hill podemos resumir a visão de Hill da seguinte forma. A fé é o ponto de partida de toda riqueza. A oração e a autossugestão são ferramentas para cultivar a fé. A palavra tem poder criador e molda nossa realidade. Prosperidade verdadeira é equilíbrio entre material e espiritual. Persistência é a prova viva da fé em ação. Essa síntese mostra que não existe contradição entre buscar riqueza e viver espiritualidade. Pelo contrário, uma complementa a outra. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora e deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim, você garante que continuará recebendo mensagens poderosas sobre como unir espiritualidade e prosperidade através dos ensinamentos de Napoleon Hill. Exemplos reais de fé e prosperidade 1. Andrew Carnegie, que inspirou Hill a escrever Pense e Enriqueça. Começou em uma família humilde na Escócia e chegou aos Estados Unidos sem dinheiro nem contatos. Seu desejo ardente era prosperar, mas o que realmente o diferenciou foi sua fé inabalável. Carnegie acreditava que havia uma mão invisível guiando sua vida e via seus negócios como missão. Sua confiança no futuro lhe deu coragem para assumir riscos que outros jamais aceitariam. Henry Ford foi ridicularizado por sua ideia de produzir carros acessíveis ao povo comum. A indústria dizia que era impossível. Mas Ford tinha fé. Não apenas acreditava em si mesmo, mas acreditava que sua missão vinha de uma inteligência superior. Ele costumava dizer que seu trabalho estava em sintonia com algo maior. E essa crença o sustentou até que revolucionou o transporte no mundo. Thomas Edison, com milhares de tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada elétrica, Edison poderia ter desistido inúmeras vezes, mas sua fé em sua visão era tão profunda que cada falha era apenas mais um passo rumo ao sucesso. Ele mesmo dizia que suas ideias vinham de uma inteligência infinita, a qual todos têm acesso. Nelson Mandela. Embora não tenha sido parte da pesquisa de Hill, Mandela exemplifica esse princípio espiritual. Mesmo preso por 27 anos, manteve sua fé inabalável em uma África do Sul livre e igualitária. Seu pensamento guiado pela fé moldou sua realidade e transformou um país. Oprah Winfrey. Oprah enfrentou pobreza, abuso e discriminação, mas repetia diariamente afirmações positivas. Sua fé em si mesma e em Deus a impulsionaram a construir um império midiático e a se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. Esses exemplos mostram que a fé é o que sustenta a persistência, transforma fracassos em aprendizado e abre caminhos que pareciam impossíveis. Exercícios práticos.
Para desenvolver fé e prosperidade agora, vamos transformar os ensinamentos em prática. Escreva sua declaração de fé e prosperidade. Pegue papel e caneta e escreva claramente quanto deseja conquistar, em quanto tempo, o que está disposto a dar em troca, seu propósito maior. Como isso ajudará outras pessoas. Leia em voz alta 2 vezes ao dia. Acrescente um agradecimento a Deus ou ao universo, como se já fosse realidade. 2. Oração de gratidão, antecipada todos os dias. Reserve alguns minutos para orar. Agradeça não apenas pelo que já tem, mas pelo que ainda está por vir. Exemplo: obrigado, Senhor, porque já estou vivendo a prosperidade que pedi. Obrigado porque minha mente é abundante e meus caminhos estão abertos. 3. Visualização espiritual. Feche os olhos por 10 minutos e imagine-se vivendo a vida que deseja. Visualize os detalhes. Sua casa, seu trabalho, suas contribuições. Sinta como se fosse real. Ao final, agradeça por já possuir essa bênção. Diário da fé todos os dias. Escreva 3 coisas que reforçam sua fé. Pode ser um pequeno progresso, uma palavra que ouviu, um sinal inesperado. Isso treina sua mente a enxergar evidências do agir da fé. 5. Afirmações poderosas. Crie 5 frases curtas que resumam sua fé em relação à prosperidade. Repita diariamente. Exemplos: minha fé abre as portas da abundância. Deus guia meus pensamentos e minhas ações. A cada dia estou mais perto da prosperidade completa. Eu mereço prosperar e ajudar outras pessoas. Minha vida é guiada pela fé e sustentada pela disciplina. 6. A prática da persistência. Escolha um pequeno hábito que exija disciplina, como ler 10 páginas por dia ou economizar uma quantia fixa. Pratique por 30 dias sem falhar. Isso fortalece sua fé na sua própria capacidade de cumprir compromissos. Crie seu círculo de fé, mastermind espiritual. Reúna 2 ou 3 pessoas que também buscam prosperidade espiritual e financeira. Marquem encontros semanais para compartilhar progresso, orar juntos e se apoiar mutuamente. Essa união gera energia coletiva que fortalece a fé de todos. Esses exercícios unem espiritualidade e prática, mostrando que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força diária que se traduz em ações consistentes. Agora eu quero saber de você. Qual desses exercícios de fé e prosperidade você vai começar a praticar hoje? Escreva nos comentários. Sua decisão pode inspirar outros a também assumirem esse compromisso. Recapitulando os ensinamentos, Hill mostrou que a fé é um estado mental que pode ser cultivado e fortalecido. A fé transforma simples desejos em convicções e convicções em ações persistentes. Oração e a autossugestão são ferramentas complementares para alimentar esse estado. A prosperidade só é completa quando une o material e o espiritual. A persistência é a prova viva da fé em ação. Esses pontos criam um mapa claro. Enriquecer é possível para qualquer pessoa que alinhe mente, coração e espírito em uma mesma direção. Fé que transforma obstáculos em degraus. Vida de todos os grandes realizadores mostra que a fé não evita dificuldades, mas muda a forma como lidamos com elas. Onde outros veem derrota, quem tem fé vê aprendizado. Onde outros desistem, quem tem fé insiste. Onde outros enxergam impossibilidade, quem tem fé vê oportunidade. Esse é o verdadeiro segredo da mente milionária espiritualizada. Transformar pedras no caminho em degraus de crescimento. A riqueza. Além do dinheiro, Napoleon Hill insistia que riqueza não é apenas dinheiro. Ela inclui amor, relacionamentos saudáveis e verdadeiros, paz, tranquilidade de espírito, fruto de fé firme, saúde, energia vital para aproveitar a vida. Propósito: viver de acordo com uma missão maior. Contribuição: impactar positivamente o mundo ao redor. Quando a fé guia sua jornada,
O dinheiro se torna consequência de viver alinhado a esses princípios e não um fim em si mesmo. O compromisso pessoal agora. O próximo passo depende de você. Pergunte-se: quais pensamentos estou alimentando todos os dias? São pensamentos de medo, escassez, dúvida? Ou pensamentos de fé, abundância e propósito? A mente é como um jardim. O que você planta, cresce. Se plantar dúvida, colherá limitações. Se plantar fé, colherá prosperidade. Faça hoje o compromisso de cultivar diariamente a fé em sua jornada. Use a oração, a autossugestão, a visualização, a disciplina e a persistência. Com o tempo, verá que sua vida começa a refletir o que sua mente e seu coração já acreditam há muito tempo. Se este vídeo tocou o seu coração e te mostrou que fé e riqueza caminham juntas, então inscreva-se agora no canal. Faça parte da nossa comunidade que cresce unindo espiritualidade e prosperidade. Deixe seu like. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e abundância. Comente aqui embaixo como você pretende usar a fé para transformar sua vida financeira e espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fé é o maior tesouro que podemos cultivar. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Ela transforma sonhos em planos, planos em ações e ações em resultados. Napoleon Hill nos mostrou que os grandes milionários acreditavam antes de ver. As Escrituras nos lembram que tudo é possível ao que crê. Hoje você tem diante de si a escolha: alimentar a dúvida, que paralisa, ou cultivar a fé, que liberta. Seja qual for a sua condição atual, lembre-se, a fé é a chave que abre todas as portas da verdadeira riqueza.